é o seguinte: Deus não existe. Fala, meus catequizandos, beleza? Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal do Catequista Joe. Eu sou o Joe, sejam bem-vindos e vamos fazer uma catequese hoje, vamos conversar sobre quem é Deus. Eu quero começar falando sobre como o ser humano é capaz de Deus. Como assim capaz de Deus, Joe? A igreja ensina pra gente que o ser humano ele é capaz de reconhecer a necessidade de um Deus, por mais que ele nunca tenha se encontrado com Deus. A gente pode observar isso só de olhar para a humanidade, né? A gente vai ver aí que a imensa maioria, se não todas as sociedades humanas que já se reuniram e tem algum registro que foi deixado da cultura delas, deixaram também uma religião. Toda a sociedade humana chegou nessa conclusão de que tem que existir algo maior, tem que existir um Deus. Até umas pessoas bem das antigas, se você for olhar ali, o próprio Aristóteles é um cara que veio muito antes do cristianismo, né? Mas ele é um cara que ele já chegou nesse raciocínio, nessa conclusão de que é necessário que exista um Deus. Que se a gente vive num mundo material onde as coisas começam, tem que ter existido um motor primário, tem que ter existido algo que moveu sem precisar ser movido. Posteriormente, essa ideia de Aristóteles vai ser muito mais aprofundada por São Tomás de Aquino ali pelo século XII e XIII, mas isso aí eu acho que é uma coisa que vale um vídeo só para ele. Já comenta aqui embaixo se você acha que vale a pena fazer um vídeo sobre as 5 vias de São Tomás de Aquino. Mas eu já adianto para vocês que é justamente por conta desse entendimento da metafísica que a gente tem, por conta desse entendimento das 5 vias que a gente tem, que a gente pode dizer que Deus não existe. Nossa, Joe, que heresia, que absurdo que você está falando. Não, não, é verdade. Deus não existe, ele é. É por isso que ele se apresenta assim para Moisés lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. Ele fala para Moisés: eu sou aquele que é. Então, Deus, ele não existe. Porque existir implicaria necessariamente que ele teve um começo e terá um fim. E todo mundo sabe aqui que Deus é infinito. Ele já era, já existia, já era Deus antes de tudo e continuará sendo Deus depois de tudo. Ele é o alfa e o ômega. Mas ainda dentro dessa questão de o ser humano ser capaz de Deus, o ser humano poder reconhecer a necessidade de Deus, a gente pode ir pelo lado de explicar essa capacidade por 2 vias, que são a do mundo material e a da pessoa humana. A do mundo material é bem simples. Olha a sua volta, olha para a natureza, olha para a criação. É muito difícil você ficar observando e estudando a criação e não conseguir pensar que aquilo tem que ter vindo de alguma coisa. Tanto que, se você for ali pelo lado científico, 100% científico, tirando a filosofia e a teologia de lado, os cientistas nunca conseguiram chegar numa conclusão de onde começou e por que, que as coisas começaram a existir se elas não existiam antes. Né? E essa é a via material, é você olhar para a natureza, olhar para a materialidade das coisas e falar, cara, isso aqui está organizado demais, isso aqui funciona bem demais para ter vindo do nada. Isso aqui tá tudo muito, muito certinho. Tem ali os bichinhos fazendo a coisa deles, tem ali as pessoas fazendo as coisas, tudo funciona muito bem. Tem que ter tido alguém que deu um pontapé inicial para que isso aqui começasse e chegasse nisso que a gente tem hoje. Depois da via material, a gente pode falar da via humana. Como assim via humana? A nossa via, a nossa mente, o nosso pensamento. Isso também pode nos levar a Deus. É por isso que a gente é capaz de Deus. Porque a nossa mente, o ser humano, nossa alma e o nosso espírito sempre procura a verdade. O ser humano tem sede da verdade. E por ter essa sede da verdade, o ser humano procura a Deus, que é a verdade suprema. O ser humano, tendo se distanciado de Deus pelo pecado original, vai passar a sua vida inteira procurando restabelecer essa conexão com Deus e se aproximar de volta a Deus. Porque nós fomos criados por Deus e criados para Deus, nós fomos criados para amar. E não tem forma melhor e maior e mais perfeita de amar do que estando junto a Deus. Então, esse é um anseio da humanidade desde sempre. A gente sempre esteve procurando a verdade. A gente sempre esteve procurando a esse Deus. Com isso, eu estou querendo dizer que só com a razão a gente consegue chegar nessa ideia de que tem que ter um Deus? Sim. Mas eu não estou dizendo que apenas com a razão a gente consegue reconhecer que esse Deus é o nosso Deus cristão que se revelou através de Jesus Cristo. E por que eu digo isso? Porque a gente precisa da fé. Aristóteles não chegou na conclusão de que Cristo era o Salvador, porque isso era impossível para ele. Ele só tinha lógica, ele só tinha razão. E com essa lógica e razão, óbvio que ele foi muito longe, né? Ele chegou nessa conclusão de que tem que existir um Deus. Mas a gente não consegue chegar na revelação. E eu te explico por quê. Porque senão a gente seria capaz de Deus sozinhos e por nós mesmos. Mas isso não é verdade, não foi dessa maneira que Deus nos fez.
Deus nos fez para que nós precisássemos dele. Deus nos fez querendo participar da relação. Ele não nos fez com a ideia de ter uma relação unilateral, onde a gente sozinho, apenas com o nosso intelecto, conseguíssemos chegar até ele. Então, a gente tem uma parte, que é a parte da razão, que cabe a nós aceitar a parte de Deus, que a gente aceita pela fé. Somente pela fé nós podemos acreditar que Cristo é o Salvador, que Ele é a verdade que se encarnou e andou no meio de nós. E isso é muito lindo, porque metade do trabalho é nosso, metade do trabalho é de Deus. E a gente juntos consegue se aproximar, fazendo assim uma relação mútua. Não é só a gente por nós mesmos e nem nós também não somos criaturas largadas a Deus dará que Deus vai controlar tudo que a gente faz. A gente tem o nosso livre-arbítrio e com o nosso livre-arbítrio e o nosso intelecto a gente consegue se aproximar de Cristo, que se revela para nós e nós aceitando essa fé podemos estar conectados e próximos de Deus. Tá, mas quem é Deus? Que eu coloquei aqui no título do vídeo, né? Quem é esse Deus de que a gente é capaz? É sobre isso que eu quero falar agora. Deus é Pai. Deus é nosso Pai e Criador. Deus, ele se apresenta no que a gente chama de trindade. E o que seria essa trindade? A trindade são um único Deus que se apresenta em três pessoas. Não são três partes de um mesmo Deus, não são três deuses que se unem em uma fusão, não é nada disso. Deus é único, mas também é trino. Deus se apresenta para nós como o Pai, que é Criador. Mas o Filho também é Criador, o Espírito também é Criador. Afinal de contas, lá no livro de Gênesis, quando ele vai dizer que ele vai fazer o homem, ele utiliza a conjugação como façamos, porque ele está colocando ali, que é a trindade fazendo isso. Inclusive é muito legal, que só está nesse tempo verbal quando ele está fazendo a humanidade. Em todos os outros tem Deus falando, faça-se, faça-se, faça-se. Mas quando ele está falando da criação do homem, ali Deus fala, façamos. Porque ali ele está trazendo para o lado pessoal. É Deus pessoalmente e colocando essa relação íntima com a humanidade. De toda a trindade, porque ele está colocando ali no plural. Ah, João, mas beleza, se Deus, eu já entendi que Deus existe, eu já entendi que a gente é capaz de chegar até Deus, eu já entendi que Ele criou a gente, mas por que que Ele criou a gente? Essa é uma pergunta que assola muita gente, né? É meio que a pergunta inicial da filosofia, que dá o pontapé para toda a filosofia que a gente tem, que é o que a gente está fazendo aqui e por que que a gente está aqui. E eu vim aqui hoje para te dar a resposta de por que que Deus nos criou. Deus nos criou por amor e para o amor. Deus, sendo o bem maior, sendo o mais perfeito que existe, sendo o amor em sua totalidade, nos criou para que Ele pudesse nos amar e que nós pudéssemos amar Ele de volta. Ele não criou a gente por uma necessidade de ser amado. Deus não é uma pessoa egocêntrica que tem uma necessidade de afirmação e precisa que a gente fique ali adorando Ele. Não. Deus criou a gente por amor, porque Ele nos ama. E porque Ele sabe que Ele sendo o bem maior e Ele sendo a perfeição máxima, nós o amarmos de volta é o melhor que a gente pode fazer. Então é por isso que Deus, nos amando sem medida, nos permite que a gente escolha amá-lo ou não. Se ele fosse um Deus egocêntrico que tinha necessidade de afirmação, ele simplesmente ia criar robozinhos que iam ficar adorando ele sem parar. Então é isso, Deus ele nos criou dando esse livre-arbítrio para que a gente possa escolher de livre e espontânea vontade a melhor opção que é ele, que é o amor, que é a perfeição e que é o bem. E ainda por amor a nós, mesmo depois de nós termos o traído, ele se entregou na cruz totalmente e se revelou para a gente como o Verbo encarnado que é o Cristo. Se revelando, se doando por inteiro, morrendo numa cruz, para que ele pudesse libertar a gente do pecado. Tá, John, eu entendi que tudo isso é maravilhoso, mas como é que eu faço para encontrar esse Deus? Como é que eu faço para me aproximar desse Deus que é tão amoroso e tão maravilhoso que você está falando? Amigo, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Mas primeiro, deixa eu trazer um pouquinho de filosofia aqui para você. Schopenhauer falou há um tempo atrás que a vida é um eterno pêndulo entre a ânsia de querer e o tédio de possuir. Mas a verdade é que muito antes disso, alguns séculos antes disso, a gente tinha São Tomás de Aquino falando exatamente a mesma coisa, mas com uma visão muito menos pessimista, trazendo um fechamento para essa questão e uma solução para esse dilema da humanidade. São Tomás nos fala que a gente passa a vida inteira procurando mais dinheiro, mais poder, mais influência. E quando a gente consegue essas coisas, a gente consegue um pequeno lampejo de felicidade que é logo substituído por mais necessidade de ter e mais vontade de querer as coisas. Exceto quando você procura Deus. Porque São Tomás fala que a gente tem isso por conta da necessidade de procurar. Mas quando a gente procura Deus, a gente não passa por isso. Porque quem procura a Deus já o possui. Olha que coisa linda que São Tomás nos falou, né?
Quem procura a Deus já o possui. É por isso que ele consegue nos saciar, é por isso que ele consegue tirar a gente dessa ânsia de querer, desse tédio de possuir, porque a gente sempre teve ele. Deus sempre esteve ao seu lado, te chamando 24 horas por dia. Basta você só responder para ele, porque ele sempre esteve ali do seu lado, ele sempre esteve ali querendo você e querendo te amar e te esperando para que você o amasse de volta. Porque Deus, sendo a infinidade de todas as coisas, ele é a infinidade do amor e ele nos ama infinitamente. Então Deus está a todo momento te chamando e a todo momento esperando que você responda. Porque aí sim você vai ter alcançado aquilo que vai conseguir te dar uma felicidade plena e não só esse lampejo de felicidade que São Tomás falou. Amém? Gente, esse aqui foi o meu primeiro vídeo. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Coloca aqui embaixo nos comentários críticas, sugestões. Não se esqueça de curtir, compartilha, manda lá no grupo da sua paróquia, manda no grupo da sua igreja, manda para seus amigos que você acha que vão se aproveitar dessa mensagem que eu passei aqui. E não se esqueçam, Deus ama vocês.